O tema da minha ministração hoje é: escolhas erradas desgraçarão a sua vida. Você vai ver que, de fato, quando nós tomamos atitudes que não provêm da vontade do Senhor, por mais que seja bem intencionada, a tendência é dar errado. Hoje nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Você pode acompanhar comigo? Rute, capítulo 1, verso 1, diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem chamava-se Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram-se com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Verso 5. Morreu também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Até aí tá bom. Olha para cá, por favor. Só para você entender o contexto, quando diz que eles saíram de Belém e eles foram para Moabe, os moabitas eram um povo que não podia nem estar presente nos cultos, porque Deus o abominava, esse povo. Porque este povo foi um povo que surgiu devido a um incesto, onde filhas embriagaram o pai e tiveram filhos do próprio pai. Então, por conta disso, a ira de Deus era enorme sobre este povo. Então, nós vemos aqui Elimeleque pega sua família, sua esposa, seus filhos, sai da onde Deus tinha os colocado e vai para onde? Moabe. Seus filhos casam com mulheres moabitas e o restante da história nós vamos ver no decorrer desses próximos domingos. Talvez você já tenha visto na TV os traficantes fazendo acerto de contas, o que é conhecido como Tribunal do Crime. O que é isso? É a justiça de fato funcionando. Não a justiça dos homens, a justiça dos juízes, que talvez demora anos para se cumprir. Mas você sabe, no mundo do crime é assim que funciona. Olhou para a mulher do outro, morre. Perde o olho antes de morrer, de preferência. Talvez você já viu alguns tipos de linchamento, sejam pessoas que foram acusadas de estupro, pedofilia, ou até linchamento virtual, que é o mais moderno hoje, onde a imagem de uma pessoa é totalmente denegrida por conta de algo que ela fez, ou talvez não fez. E as pessoas querem simplesmente diminuir aquela pessoa. Tentar resolver os problemas da nossa maneira é uma das piores desgraças que nós podemos fazer. Tentar resolver algo que não está dando certo apenas com o nosso intelecto, sem procurar saber aquilo que de fato Deus tem para nós, pode nos levar para um caminho muito difícil, muito ruim e para um caminho de desgraça. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Elimeleque, o cabeça de sua casa, pega a sua esposa, os seus filhos e vai, sem orar, sem procurar saber qual era a vontade de Deus, para um lugar ao qual ele achava melhor. A consequência? Fome, miséria, morte, desgraça total. Nós somos assim. Nós queremos tomar o lugar de Deus em nossas decisões. Às vezes a prosperidade que você está esperando há tempos, a promoção que você está esperando há tempos, e de repente aquela promoção não vem. Somos tentados a fazer o quê? Olha, já que pelos meios naturais as coisas não funcionaram, vou dar o meu jeito. Vou falar mal do concorrente. Vou puxar o tapete daquele que está acima de mim. Já que na igreja está difícil arrumar uma esposa ou um marido, eu vou fazer uma viagem missionária para o mundo e trazer para a igreja. E vou resolver as coisas dessa forma. A partir deste domingo nós veremos a história, hoje especificamente, de uma família que colheu as piores consequências do mundo, devido a não pedir orientação a Deus naquilo que eles deviam fazer. Eu quero passar alguns princípios aqui essa noite. Põe o primeiro ali, por favor. O primeiro princípio é o seguinte: nas dificuldades da vida, tenha fé. Por que nas dificuldades da vida? Porque todos nós passaremos por momentos de indecisão, de angústia, de não saber se vamos para a direita ou se vamos para a esquerda. É isso aqui que nós vemos no versículo 1 e 2. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Um homem de Belém saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos.
teve fome. Mesmo eles estando onde Deus os tinha colocado. O que a Escritura diz é que eles passaram momentos difíceis. Ou seja, o simples fato de estarmos fazendo a vontade de Deus, isso não nos deixa imune de dificuldade, de tribulação, de angústias, e aqui no caso de fome. Passaram problemas, mesmo estando na terra prometida. Só que Elimeleque se esqueceu que era o Senhor que o tinha colocado ali. Para você entender de fato o contexto aqui, na época em que os juízes julgavam Israel, aqui o livro de Ruth, ele segue o livro de Juízes, está antes do livro de Reis. Ou seja, está vivendo aquele período de transição, onde depois dos juízes, Deus constituiria Saul como rei para governar o seu povo. Ruth era a ponte, então, entre esses dois livros, e nós vemos uma história de amor, de graça e principalmente da provisão de Deus. Na época em que os juízes julgavam, era um tempo de muita instabilidade. Instabilidade em todas as áreas. Por quê? Porque não havia um governo centralizado e cada juiz fazia aquilo que achava melhor. Era uma época de idolatria, era uma época onde o povo havia deixado Deus de lado. Isso há 3.000 anos atrás, comparados conosco hoje. Mas o que aconteceu com eles não é muito diferente do que tem acontecido aqui, em 2020. Sabe por quê? Eles estavam longe de Deus, eles estavam procurando fazer as coisas da sua maneira. Isso não está longe da nossa situação, da nossa realidade. Assim como eles viviam um tempo de instabilidade política, que é o que mais define a situação contemporânea do nosso país do que uma instabilidade política. Guerras o tempo todo. Eles viviam um problema com criminalidade. Os juízes estavam governando. Nada novo. Nós vemos um país, de fato, julgado por juízes. Havia discussões sobre sexualidade e vários problemas nesta época a qual os juízes julgavam. Sabe por quê? Em Juízes 25, 21 termina dizendo assim: não havia rei em Israel. A consequência? Cada qual fazia o que achava melhor. Cada qual fazia o que achava mais reto. Ou seja, cada juiz tinha uma cabeça e cada cabeça uma sentença. Se pudéssemos descrever o nosso Supremo Tribunal Federal, seria isso daqui. Cada cabeça só sai coisa que não presta. E a consequência, assim como era na época dos juízes, é o que nós escolhemos hoje. Desgraça por toda a nação. Eu também, assim como você, nós sabemos que vivemos em uma época de incertezas. Vivemos em uma época onde não há absolutos. Como assim? Hoje em dia não há uma verdade factual. O que há são verdades diferentes. Existe a minha verdade e a verdade do Robson. Existe o que eu acho que é belo, o que o Celso acha que é belo. O que o mundo tenta o tempo todo passar para nós é que não há absolutos. Não há absolutos. Se você acredita que a grama é verde, joia, mas se o outro acredita que a grama é vermelho, o problema é de cada um. Cada qual tem a sua verdade. Então, o tempo todo eles tentam enfiar isso na nossa cabeça. Devido muito a um homem chamado Paulo Freire, uma desgraça educacional, que infelizmente é o patrono da educação do Brasil. Paulo Freire, eu coloquei a frase dele ali, põe ele, por favor. Ele diz assim: não há saber mais, nem saber menos. Há saberes diferentes. Ou seja, não existe essa história de que isso é correto, isso daqui é errado. O que existe é o que você acha que é correto e o que o outro acha que é correto. Só que nós sabemos que as coisas não funcionam assim. Faça um vestibular para medicina, erre todas as respostas e diga assim: não, mas eu acredito que eu acertei. Este é o meu certo. Você acha que vai acontecer o quê? O dono da faculdade vai chamar: então já que esse é o seu certo, pode ser médico. Você iria querer ser atendido por um médico desse? Tenho certeza que não. E é tão horrível essa época que nós vivemos, onde eles tentam tirar valores absolutos, como verdade, como Deus, como que é belo. Convenhamos, irmãos. Puxa vida, feminismo é uma praga. Daí está lá, manifestação do feminismo. As mulheres casteta murcha do lado de fora, escrito um monte de coisa assim, né? Erguendo o sovaco mais cabeludo que o nosso, que é homem. A perna, nosso Deus, essa perna do Tony Ramos. E eles dizem: não há padrões absolutos de beleza. Cada um acha o que é mais bonito. Você imagina, de peludo em casa, basta a gente que é homem, né? Abraçar uma mulher daquele jeito, gente.
Só que eles tentam o tempo todo dizer que não há padrões absolutos. Não há padrões absolutos em relação à escrita. A Hillary Clinton, graças a Deus, perdeu a última eleição. Um dos seus objetivos era, de fato, implantar isso nos Estados Unidos, né? De que, olha, não importa como uma pessoa escreva, como uma criança que está aprendendo a escrever, o que importa é a criança escrever do jeito que ela acha que é correto. Não interessa se não entende. O que importa é a criança escrever correto. Essa semana, eu me esforço de todo o meu coração para não comentar as coisas no post dos outros no Facebook. Só quando faz o meu, eu respondo, né? Eu me esforço, mas tem coisas que não dá, que a gente cede, que a gente cai em tentação. Daí eu estou passando meu Facebook lá, daí tinha uma frase assim, põe ali, por favor, Vinícius. Eu só dei Ctrl+C, Ctrl+V. Eu não mudei nada. Tá lá, ó. Pra quê? Tudo junto, né? Começo de frase, pra quê? Não, primeiro que não existe isso, pra quê junto. Se fosse porquê, já estaria errado, porque porquê com acento é no final de frase. Mas tá lá. Isso um senhor escreveu. Percebe? Ó, tudo letra maiúscula ali em cada palavra, né? Não sabe nada. Pra que voltarem às aulas? Se esse, tudo junto, se esse ano é um com H, dói até de ver, não dá? Oh, Jesus. Para que voltarem às aulas se esse ano é um ano perdido em todos os sentidos, interrogação, exclamação? Eu não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação. Eu li isso aí e não aguentei. Eu coloquei assim, olha, para as crianças quando crescerem não passarem vergonha como alguns adultos em redes sociais. É só para isso que tem que voltar às aulas logo, gente. Precisa aprender. Daí sabe o que uma moça colocou logo embaixo para mim assim? Isso é preconceito linguístico. Ou seja, cada um escreve do jeito que acha melhor. Não existe isso. O que é certo, o que é belo e o que é feio, é feio. Eles viviam uma época de incertezas, de não ter absolutos, assim como nós também vivemos. Só que as coisas pioram para Elimeleque e sua família. A fome chega até eles. E por incrível que pareça, não é a primeira vez que o povo de Deus passa fome. Não é. É quase que recorrente você ver quando Deus quer punir o seu povo, pelo menos na antiga aliança. Nós vemos que uma das formas era fazendo o povo ter fome. Não tendo o que comer, não tendo colheita, não tendo essas coisas. Ou seja, eles estavam na terra prometida, estavam em Belém. Detalhe, Belém significa terra do pão. E justamente na terra do pão não havia pão. E o que eles fazem? Em vez de buscarem consolo em Deus, em vez de buscarem direção em Deus, eles, em vez de dobrarem o joelho e orar, eles preferem ter uma ideia. Elimeleque prefere ter uma ideia e dar o seu próprio jeito na situação. Vamos para Moabe. E a desgraça vem sobre sua família. Você percebeu que muitas vezes na sua vida você tenta tomar a rédea da situação sem perguntar: isto é da vontade do Senhor? Isto é do agrado do Senhor? Qual a situação da sua vida faz você deixar de confiar em Deus e confiar mais na sua mente? E confiar mais ali no que está ao seu redor? Confiar mais no mercado? Olha, o mercado está apontando para cá. Então, se eu seguir este caminho, com certeza eu serei bem sucedido. O que faz você deixar de confiar em Deus? Às vezes é o medo de perder o emprego? Você sabe que vai ter corte na empresa, daí você é uma moça que tem o risco de ser mandada embora. Daí por conta disso você faz o quê? Você cede e sai com o chefe. Cede as cantadas dele. Porque fazendo isso, com certeza ele não vai me mandar embora. Quando você está enfermo e você orou e por algum motivo Deus não quis que curasse, tomou o remédio, talvez Deus também não quis. O que você faz? Vai ao primeiro curandeiro? Vai à benzedeira? Se você está buscando por uma companhia, seja por um marido, por uma esposa, aí Deus não manda, você pensa o quê? Rapaz, eu tenho que arrumar de qualquer jeito, e se lança nos braços de qualquer um? É você tomando as rédeas da sua própria vida. Mesmo na dificuldade, mesmo quando tudo pareça estar escuro, o que a Escritura diz é que devemos confiar em Deus, porque Ele tem o melhor para nós, ainda que temporariamente passemos fome, dificuldade, luta e dor, o Senhor continua governando as nossas vidas. O segundo, põe ele, por favor, meu irmão. O pecado só piora as coisas. Só piora.
Elimeleque estava numa situação difícil. Fome. Essa era a situação. E o que ele faz para resolver o problema da fome? Ele peca. Não ouve a voz de Deus e vai para o povo moabita. Como que isso vai dar certo? Não tem como. O pecado só vai piorar. É aquela velha história, olha, já que aqui está difícil, eu vejo o outro lado, parece estar melhor. Mas ele não para perguntar, o que Deus diz a respeito disso? Será que isso daqui é um bom caminho? Não, ele simplesmente toma aquela decisão, porque os olhos dele contemplou o que ele achava melhor. E não perguntou o que Deus achava melhor. Lembra o exemplo de Abraão e Ló? Diz a Escritura que Abraão chega para o seu sobrinho e diz, Ló, olha, nós temos muitas criações e não dá para nós dois ficarmos aqui habitando no mesmo lugar. Você precisa escolher um caminho. Se você escolher o da direita, eu irei para a esquerda, ou vice-versa. E diz a Escritura que Ló, olha as campinas verdes, olha para o natural, rapaz, olha aqui a bolsa de valores aqui, o negócio vai bombar, Petrobras tem como quebrar? Não dá! Então ele olha para o natural e diz, eu vou por aqui. Simplesmente porque o seu olho achou que aquilo era bom. E a história de Ló você sabe, né? Muitos morreram e Deus ainda teve misericórdia e salvou a vida dele. Eles não podiam deixar o povo de Deus. Mas se coloque no lugar de Elimeleque. Talvez Elimeleque, até na consciência dele, estava pensando de uma maneira boa. Olha, é uma emergência. Eu estou passando necessidade com a minha esposa, com os meus filhos. Eu vou resolver esse problema rapidinho, dando um pulo em Moabe. Assim que as coisas melhorarem, eu regresso para cá. Ele estava apenas preocupado em dar sustento para sua esposa e para o seu filho, talvez. Qual o problema? Com migrações. Não há problema em se mudar de lugar. Não há problema em você trabalhar na cidade vizinha. Talvez um dia ter que mudar para lá, para o estado vizinho, ou talvez para outro país. Essas coisas fazem parte da vida. O problema é, antes dessas decisões, você de fato tem orado a Deus e buscado a direção de Deus para saber se aquilo ali é de fato o que Ele tem para você, se aquele é o melhor caminho. Elimeleque aqui, ele estava expondo um coração que não cria na provisão de Deus. E situações limites, de fato, vêm para testar a mim e a você. Se, de fato, a nossa esperança está nele, ou se nós confiamos mais em nossa força. Em vez de Elimeleque se humilhar diante da vontade do Senhor, ele tenta dar o seu próprio jeito. A consequência? Ele se dá mal. Sua esposa se dá mal. Seus filhos se dão mal. Todos sem exceção. E perceba, o livro de Ruth em nenhuma hora vai dizer que havia um êxodo maciço de Belém indo para outro lugar. Não, o povo não estava saindo em debandada. Assim como os venezuelanos saindo de seu país e vindo para o Brasil via Roraima. Não era isso que estava acontecendo. Estava tendo fome, mas eles decidiram sair daquele lugar. Era só eles que estavam deixando o lugar que Deus os tinha colocado e dizendo, para mim é mais importante a abundância, a fartura, do que de fato fazer aquilo que Deus me propôs. Em outras palavras, é exatamente isso que Elimeleque está dizendo. Olha, o natural, a fartura, a abundância é mais importante para mim do que fazer aquilo que Deus ordenou. Porque a fome era só em Judá. Elimeleque podia procurar outro caminho. Podia pedir ajuda no seu próprio povo. Ora, haviam várias tribos. Não precisava ir para Moabe. Não, mas você percebeu que nós também fazemos isso constantemente. Diante das dificuldades, às vezes, em vez de procurarmos conselho no povo de Deus, no pastor da sua igreja, você prefere ouvir o coaching. O que diz, você vai ser cabeça, vai dar tudo certo. Determina. Meu filho esses dias estava fazendo um curso lá no lugar que ele trabalha, e só coaching. E ele fazendo resumo lá, né? Determine onde você vai chegar. Faça metas. Aonde você quer estar daqui a 10 anos. Porque se você quiser, é lá que você vai estar. Aleluia. O povo fica doido. Mas você percebeu que às vezes, diante de circunstâncias difíceis, de decisões que podem de fato nos preocupar, às vezes preferimos ouvir esse tipo de pessoa, a homem de Deus? Preferimos às vezes ouvir o ímpio do trabalho, a um irmão mais maduro na fé?
E depois não sabemos porque as coisas dão errado. Elimeleque saiu, não se sabe. Se ele ouviu o conselho de alguém, né? Vai lá para Moabe. Mas esse homem assumiu um risco enorme. Assumiu um risco enorme. Primeiro, ele saindo do lugar onde Deus o tinha colocado, do povo de Deus, do meio do povo de Deus, ele vai para Moabe, uma terra onde a possibilidade de seus filhos casarem com mulheres que não eram do povo de Deus era de 100%. Ora, porque você acha que Elimeleque iria encontrar irmãs cristãs, filhas de Deus, em Moabe? Uma nação pagã e pervertida? Não ia. Então ele sai ali e já coloca em risco o futuro dos seus filhos em relação aos relacionamentos. Porque está claro, o povo de Deus se une com o povo de Deus. Este é o mandamento. Além disso, ele leva os seus filhos aonde não havia crente, a uma terra pagã. Você leva o seu filho lá para o meio da Babilônia. Você quer que seu filho faça o quê? Que ele vire um servo de Deus? Não vai virar. Você pega o seu filho e deixa ele enfiado o dia inteiro na internet, vendo aquela porcaria daquele imoral do Felipe Neto. E você quer que o seu filho tenha disposição para orar. As amizades dele são as piores possíveis. Não tem um crente entre o rol de amigos dele. Ah, mas você... Ai, meu filho, eu quero que ele pegue firme na igreja. Olha as companhias que ele tem. Vigie. Olha as conversas no celular. Faz parte, isso é amor. Isso é amor. O nome de Elimeleque significa Deus é o meu rei. Assim como Daniel significa Deus é o meu juiz, Elimeleque significa Deus é o meu rei. Subentende-se por rei aquele que governa a nossa vida. Elimeleque falha a não deixar que o seu senhor dê as diretrizes que ele deve seguir. O nome diz, ele é quem governa, mas na prática ele diz, eu é que sei que pensamento tenho a meu respeito. Eu vou para onde eu quiser. Você imagina, Elimeleque saindo dali indo para Moabe. Primeiro, não tinha culto em Moabe. Eles já ficariam sem cultos. Não tinha as festas que o povo de Deus participava. Não tinha comunhão com o povo de Deus. Essas coisas naturalmente vão esfriando. O que é cristão genuíno. Mas você é exatamente como Elimeleque. Você faz essas coisas. Eu faço essas coisas. Nós dizemos, o Senhor é o nosso rei. Mas, constantemente, não queremos que Ele nos governe. Constantemente queremos fazer aquilo que nós achamos melhor. Constantemente queremos ser donos do nosso próprio destino. E depois não sabemos por que as coisas não dão certo. Diante de decisões sérias, você de fato consegue orar assim como a Escritura nos ensina? Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha? Ou quando você ora, você simplesmente diz assim, Senhor, olha, eu vou fazer tal coisa, abençoa, em nome de Jesus. Você quer apenas ouvir um eco da sua voz. Não é assim que devemos fazer. Nós não fazemos algo e pedimos para Deus abençoar aquilo que fazemos. Nós devemos orar e seguir aquilo que é a vontade de Deus, de preferência revelada na Escritura. Porque ali está a bênção do Senhor. Se um dia, meu irmão, Elimeleque precisou mudar. Não precisaria, né? Mas mudou. Se um dia você precisar mudar de cidade, de estado, ou até de país, e tiver convicção que de fato isto é a vontade de Deus, faça. Só que antes disso, verifique se o lugar que você vai tem uma igreja séria, compromissada com a palavra. Só que as pessoas não fazem isso. As pessoas mudam e depois que estão lá já diz, agora vamos procurar um bom lugar. Vamos procurar uma boa igreja. Se Elimeleque fizesse isso daqui, ele não iria achar uma boa igreja em lugar nenhum de Moabe. Mas você percebeu como nós invertemos essas coisas? Não podemos. Um irmão da nossa igreja, ele estava com planos de mudar para a Alemanha devido ao trabalho. E a proposta era muito boa que fizeram. Muito boa. Financeiramente, então, muito boa. Até mesmo porque a Alemanha, em termos de país para se viver, eu tenho um primo que mora lá e diz que é espetacular. Só que então, sabe o que levou ele a rejeitar a proposta? De ganhar muito mais do que ele ganharia? Ele disse, olha, não há igreja séria na região a qual uma empresa tem uma filial lá. Como eu irei para lá? E o irmão firme,
na igreja antes de mim. Eu tenho 14 anos já, antes de mim. E com todo esse tempo de cristianismo, ele diz, não tem igreja lá, o que eu vou fazer? Culto pela internet? YouTube? Olha a sabedoria. Não, rapaz, eu me conheço, a tendência é ir dando uma esfriada. Não vou. Elimeleque não pensou em nada disso, e o que aconteceu foi que ele trouxe desgraça para sua família. Não tente, meu irmão e minha irmã, fazer as coisas do seu próprio jeito. Porque o nosso jeito nem sempre é o melhor. E além do mais, Moabe, para onde ele foi, era caminho de Jericó. Ele passou por Jericó até chegar em Moabe. Lembra a história de Jericó, não lembra? Onde Deus, de forma miraculosa, fez com que aquelas muralhas intransponíveis caíssem no grito. Ou seja, Elimeleque está passando ali com sua esposa e com seus filhos, e ele vê as ruínas daquela cidade, ele lembra, Deus sustentou o seu povo diante de um exército aparentemente impossível de destruir, diante de uma muralha que nenhum pedreiro com uma rebitadeira, sei lá, conseguiria derrubar. Deus fez a gente ganhar no grito, e ele passa diante daquelas ruínas, lembra de que Deus, de fato, faz milagres e não liga. Continua a sua caminhada rumo à desgraça. É por isso que, diante da dificuldade, você deve olhar para aquilo que Deus fez na sua escritura. Ah, mas não tem porta, não tem para onde eu ir, estou perdido. Olha, Deus abriu até o mar. Mas não apenas olhar para aquilo que Deus fez na sua escritura, olha para aquilo que Deus fez na sua vida, meu irmão e minha irmã. Eu tenho certeza que se eu perguntasse para cada um de vocês aqui, todos teriam um testemunho para dizer, olha, determinada época, eu achei que realmente não ia dar mais, quando Deus, de uma forma sobrenatural, supriu aquilo que eu precisava. Eu já ouvi de vários irmãos este testemunho. Por que você não relembra, diante da dificuldade, olha, Deus cuidou até agora, você acha que Ele vai deixar de cuidar? Não vai. Só que não, somos teimosos, queremos fazer as coisas da nossa própria maneira. A situação pode ser extremamente difícil. O que a Escritura nos ordena é, não saia do caminho. Não ande com as suas próprias pernas. Continue sendo obediente e não faça a sua maneira. Porque ainda que você consiga fazer algo e ser bem sucedido, se não for a vontade de Deus, pode ter certeza, Deus não vai aceitar. Sabe por quê? Olha um exemplo. Abraão, Deus fez uma promessa para ele. Abraão, você vai ter filho. E Abraão já era bem avançado de idade e sua esposa estéril. Aí Abraão disse, melhor, a mulher dele diz, né? Abraão, comigo acho que não vai dar não, eu sou estéril, hein? Mas eu tenho uma empregada boa aqui, né? Pega ela, chega junto, engravida ela, filho. E Abraão vai e tem Ismael. Depois então, de fato a sua esposa fica grávida e ele tem Isaac. É interessante que quando Deus diz para Abraão pegar a sua esposa e seu filho e saírem para onde Deus tinha mandado, Deus diz assim, Abraão, pega teu filho, teu único filho. Calma aí, Abraão não tinha dois? Por que Deus diz, pega o teu filho, teu único filho? Porque aquele que foi feito na força do braço, Deus não aceita. Deus desconsidera. O que Deus considera é aquilo que nós fazemos obedecendo a sua própria vontade. Jesus, diante da tentação, no deserto, ele tinha o poder de fazer as pedras virarem pão. Mas ele sabia que aquela não era a vontade do Senhor. Preferiu continuar com fome. Eu e você devemos lembrar que o pecado, a desobediência, diante de situações difíceis, nunca ajudam. Sempre atrapalham. E terceiro, e último para encerrar, põe por favor, Vinícius. Terceiro e último princípio para encerrar, um pecado gera mais pecado. É o que diz a Escritura, um abismo chama outro abismo. Versículo 3 a 5, você pode acompanhar comigo? Diz assim, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram-se com mulheres moabitas, era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus filhos e de seu marido. Olha para cá, por favor. Aqui Elimeleque, ele desobedece a Deus e, entre aspas, justifica a desobediência. Porque, convenhamos, é algo aparentemente justificável. Você está pensando no melhor para a sua família. Como assim? Quem está tendo dificuldade ali do lado está tendo pão? Eu quero melhor para eles. Então, com base nisso, ele diz, não, então não há problema em desobedecer a Deus diante de uma circunstância desta. Justificou
o seu erro. Você sabe que eu estou descrevendo Elimeleque, eu estou descrevendo você, né? Estou descrevendo todos nós. Que tentamos, por diversas vezes, justificar a nossa desobediência. Justificar porque não fizemos aquilo que Deus mandou e fizemos o que nós achávamos melhor. Eu estou falando de você, eu estou falando de mim. Que, por vezes, diante de circunstâncias que você sabe que é errado, mas você diz, calma aí, mas todo mundo está fazendo? Não é possível que seja errado. Além do mais, quem nunca errou? Que atire a primeira pedra, da cita a Bíblia fora de contexto ainda, marvadinho nós somos às vezes. Nós somos assim. Olha, isso aqui, eu sei que não é 100% certo. Mas eu vou fazer da mesma forma. Se Deus impedir, é porque de fato não era a vontade de Deus. E a gente deixa na conta de Deus, arriscando tomar um raio na cabeça. Mas a gente deixa. Se Deus não impedir, de fato, é porque Ele quis assim então. Você sabia que nem sempre Deus nos impedir de fazer algo significa que Ele está aprovando o que nós estamos fazendo? Nem sempre o fato de você fazer algo que a sua consciência sabe que é errado, mas você está avançando, prosperando e dando certo, não significa que Deus está aprovando. Só que nós damos desculpas dizendo, convenhamos, é muito difícil neste mundo caído, corrompido, ser 100% correto. Todos erram, e este é o meu erro. Todo mundo faz. É interessante que o povo clamava por um rei. Queremos um rei, queremos um rei. Porque todas as nações têm um rei. E não era a vontade de Deus que eles tivessem um rei naquela época. A vontade do Senhor era que Deus continuasse governando o seu próprio povo. Só que eles dizem, mas como assim, gente? Todo mundo tem. Nós também queremos. E eles começam a clamar, queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. E Deus sabe o que faz? Dá um rei. Sabe quem? Saul. Um rei que não era a sua vontade. No Salmo 106, verso 15, vai dizer assim, deu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhe a alma. Sabe aquilo que talvez você sabe que é errado. No fundo você sabe. Mas você fica, Deus, dá, Deus, vai, Deus. Aí daí Deus dá uma aloprada e te dá. Eu lembro uma vez, não sei qual dos filhos, um monte, agora você vai, confunde, né? Eu não lembro qual dos três. Aprendendo a andar de bicicleta. Falei que eu não sabia andar, e tá lá, deixa eu andar sem rodinha. E, menino, você não sabe, criatura. E eu ficava empurrando, pai, pode soltar. Falei, você vai cair. Pode soltar, pai, eu já sou grande. Tá. Soltei e bateu no primeiro carro parado que tinha na rua. Eu soltar não foi a minha bênção, foi a minha punição por algo que ele constantemente insistia. Deus, às vezes, faz a mesma coisa. Você insiste, e às vezes você recebe, mas recebe aquilo como punição e não como aprovação. O caminho da vida não é buscar o que é melhor para você. O caminho da vida não é buscar a felicidade. O caminho da vida é ser obediente a Deus, mesmo que isso nos custe algo importante, mesmo que isso nos traga perda, mesmo que isso nos faça perder dinheiro, amigos e pessoas. A verdadeira felicidade não está na busca pela felicidade, mas sim na nossa fidelidade ao Senhor. Se você se preocupar em ser fiel a Deus, é bem provável que você alcance a felicidade. Agora, se você viver em busca da felicidade, sem procurar ser fiel, a probabilidade de você ser um frustrado, enorme. Enorme. O caminho mais fácil nem sempre é o caminho melhor. O caminho que nós queremos pegar nem sempre é o caminho bíblico. O caminho que conduz à vida muitas vezes é o estreito. Não é isso que Jesus diz? Quem quiser vir após mim, mas tem que largar um monte de coisa. Só que nós não queremos. Mas uma coisa é fato, já estou encerrando. O pecado não é seguro, de forma alguma. Você percebeu que o pecado é como um fogo em um mato que você vai colocar em época de seca e de repente ele vira aquele fogaréu e foge do controle? Assim é o pecado. Ele espalha e sai totalmente do controle. Elimeleque pensou, não, é só dar um pulinho no país do lado, na nação do lado, resolvo o problema da fome, volto para cá
irresolvido. Saiu perdendo. Infelizmente, não há pecado de estimação. O pecado sempre vai trazer desgraça. Sempre. Ainda que você tente com um jeitinho eu vou conduzir isso aqui, eu acho que se eu conduzir com um jeitinho vai dar certo. Eu acho que foi algumas semanas atrás, assisti um rapaz, não sei de onde, fez um contrabando de cobra. Qual cobra? Mamba negra. Só a cobra mais perigosa do mundo. O que aconteceu? Foi picado, gente. Não vou dar um jeitinho aqui, isso aqui jamais. É isso que acontece quando nós toleramos o pecado em nossa vida. Mas cedo ou mais tarde ele pica e mata. É uma mentira. É algo escondido. É um site no celular que tem uma senha ali que só você sabe, que atravessa o celular de trás para frente. Você pensa, ninguém vai ver. O Senhor vê. O pecado de Elimeleque trouxe desgraça a ele e a toda a sua família. Você percebeu que os seus descendentes, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, eles colhem a desgraça por conta da sua desobediência? O pecado não fulmina só você, não prejudica só você, o pecado prejudica a todos. O plano de Elimeleque, como eu disse, era passar só um tempinho em Moabe e depois voltar. Então, você às vezes pensa assim, olha, não, é só essa mentirinha aqui que eu vou colocar no meu currículo para conseguir um trabalho. Eu consegui, eu vou ser honesto. Igual o ex-ministro da Educação, que ficou só horas ou dias no cargo, né? Formado não sei na onde, rapidinho já acharam, formado em nada. É quase um ministro de Taubaté, igual a Grave Taubaté, mentiroso. Às vezes é uma mentirinha. É um relacionamento errado, mas daí eu vou lá, eu pego fulano e a fulana e eu oro e Deus converte. E às vezes não acontece. O pecado temporário de Elimeleque se tornou um pecado permanente. 1 década. 10 anos. Por quê? Um abismo chama outro abismo. O pai morre. O filho mais velho talvez poderia pensar, mas calma aí. Papai saiu do caminho de Deus. Eu vou voltar agora a fazer o que é correto, já que eu sou o responsável. Não, não diz isso. Diz que eles continuaram. O mais novo também continuou. Continuaram no mesmo caminho. Você consegue perceber, você que é pai, a importância do seu exemplo aos seus filhos? Os seus filhos, eles andarão nas suas pegadas, ainda que eles não entendam, mas eles seguirão o seu caminho. Eles assistirão o que você assiste, darão risada daquilo que você ri, farão bullying com aquilo que você faz, olharão aquilo que você olha, mentirão se você mente. Preste atenção no que você faz. Filhos são como esponjas. Eles, de fato, poderiam ter acostumado com a vida aqui longe de Deus. Porque, olha, vamos para Moabe. Lá não tem culto, mas é só por um período. Então, ficou uma semana sem culto. Ficaram 1 mês sem culto. 1 ano sem culto. 10 anos sem cultuar o Senhor. Esfriaram totalmente a desgraça que veio sobre eles. É por isso que você precisa, meu irmão, minha irmã, colocar como prioridade o culto. Prioridade. A sua vida, ela deve girar em torno do culto a Deus. Não é você fazer todas as suas coisas, mas se der tempo, se eu chegar no horário, se eu não chegar cansado, eu vou à igreja ainda. Não, não é assim. Você faça o seu horário com base no horário que você tem com Deus. Isso é priorizar o Senhor. Eles talvez pensaram, há um tempinho só sem culto, não tem problema. Olha a desgraça que aconteceu. Este é o problema da modernidade hoje. Este é o problema das lives de hoje. Dos canais de YouTube, que inclusive nós temos, que a pessoa pode acostumar. Olha, pastor, eu falo para você que eu já ouvi. Pessoas dizendo, pastor, eu não fui ao culto, mas eu assisti no YouTube, hein? Não é a mesma coisa. Um dos motivos que até agora nós não fazemos culto ao vivo é por isso. Porque as pessoas vão dar desculpa para não vir. Olha, pastor, eu não vou, mas eu vou assistir lá de casa. Além do cansaço, trabalho, dos afazeres, quer algo mais explícito na Escritura do que a prioridade ao culto a Deus? Meu irmão, não há justificativa para você faltar ao culto. Não há. Não dê desculpa. A não ser que dá certo. O carro quebrou no meio do caminho. Problema de saúde. Pastor, eu morri. Daí você não precisa vir. Pastor, eu estava doente. O que você tinha? Dor de cabeça. 20 gotas de pirona. Se quiser, eu tenho no carro. Pare de dar desculpa. De ficar inventando. Justificando. Falta e atraso. Sabia, o culto também tem horário para começar, 7h30. Você precisa aprender a chegar no horário. Agora imagina, eu já vi jovens dizendo isso, olha,
eu preciso estudar para fazer o vestibular, 6 meses que eu vou fazer o pré-vestibular, eu vou precisar dedicar, vou dedicar de montão. Mas depois desses 6 meses, daí eu volto a pegar firme na igreja. Sabia que tem uma grande possibilidade de você não voltar a pegar firme na igreja mais? Uma vez, uma moça, ela tinha 2 filhos pequenos, e quem tem filho pequeno sabe, é difícil. 2 ainda, é complicado. E ela disse, não, pastor, mas olha, eu vou dar um tempinho sem ir aos cultos, mas assim que as crianças estiverem um pouquinho maior, daí eu pego firme de novo. Não, não funciona assim. Não funciona. Não, então você está dizendo para mim que o filho está te atrapalhando de buscar a Deus, é isso? Vamos fazer uma oração para Deus levar a criança. Preferência, né? Assim, um raio na cabeça dele para não ter dor. Está te atrapalhando de buscar a Deus? Ou você está dando desculpa para não buscar a Deus? Mais fácil do que sair dos caminhos do Senhor é permanecer fora. E para encerrar, Elimeleque, ele sai, ele morre, os filhos permanecem errados, os filhos casam com mulheres pagãs. Talvez os filhos, o pai poderia ter repreendido os filhos, né, dizendo, filhos, vocês vão casar com essas mulheres aí, elas não são do povo de Deus, vamos ser benignos. O senhor vai casar com ela? Você imagina ele dizendo isso para os filhos dizendo assim, pai, mas o senhor já tirou nós lá de onde que Deus tinha colocado, e agora quer falar que a gente está errado? O senhor errou primeiro. Ou seja, acabou a moral que ele tinha. Para aumentar a desgraça, os filhos morrem. Noemi começa a empobrecer. E desgraça vem sobre ela naquele lugar que ela achou que talvez as coisas iriam melhorar. É aquela profecia de Tiririca, lembra? Vote Tiririca, pior que tá, não fica? No caso de Noemi não funcionou. As coisas pioraram e pioraram muito. Olha a desgraça. Viúva, sem filho, miséria, nora de outro povo, longe da casa de Deus. Não sabemos, mas será que Noemi ela teve boca para tentar influenciar o marido? Para dizer, olha, esse caminho é errado, não vamos para lá. A Escritura não diz que sim nem que não. Mas ela poderia ter tentado ser sábia, como diz o Provérbios, que a mulher sábia edifica a sua casa. Você está vendo que o seu marido está indo para o caminho errado. Você faz o quê? Opa, dá a mão, vamos nós dois juntos. Não é assim. Neste caso, precisa você, irmã, ser sábia e dizer, olha, este não é o melhor caminho. Essa não é a vontade do Senhor. O Senhor perdoa? Claro que perdoa. Nós veremos isso aqui nos próximos domingos. Mas não se apegue a isto, ao fato de Deus perdoar, como desculpa para errar, dizendo, não tem problema, faz isso aqui errado, pede perdão e está tudo resolvido. Sabe por quê? As marcas do pecado, elas ficam. E você terá que conviver com elas durante toda a sua vida. Noemi não teve mais fome, porque Deus de fato restaurou. Deu um bom marido para Ruth e, consequentemente, ela recebeu graças, alimentos e provisões. Ela não teve mais problemas com a fome, mas aquilo não trouxe os seus filhos de volta. Aquilo não trouxe o seu marido de volta. Continuou sem eles. Eu conheço um rapaz, crente, eu acho que é crente, tudo indica que é. E ele tem 3 filhos, um com cada mulher. E parece que agora ele, de fato, está fazendo o que é reto. Deus perdoa? Claro que perdoa. Mas as consequências são 3 pensões. São 3 ex-mulheres batendo a porta de vez em quando. Deve ser terrível, hein? Essas são as consequências. Cuidado com as escolhas erradas. A maioria das escolhas que você tem que tomar, ela está na palavra de Deus de forma revelada. Simples. Basta você seguir. Tem coisas que eu sei que de fato são difíceis. Pastor, qual faculdade eu faço? Não sei. Pastor, qual pessoa eu caso? Qual o nome do fulano? Não tenho nem ideia. Eu sei para você aqui os princípios. Quais adjetivos, características ele deve ter. O nome, não tenho nem ideia. Por quê? Porque a desgraça da nossa vida, ela vem por desobediência das coisas óbvias. De saber que é errado e mesmo assim testar o sistema. Ai, pastor, eu devia ter ouvido essa mensagem há 20 anos. Mas ainda tem a possibilidade de você fazer o que é reto daqui para frente. Porque pior que pareça, há uma maneira do Senhor redimir. E é isso que nós vemos aqui no livro de Ruth. Noemi se arrependeu. E a prova que ela se arrependeu é que ela decidiu voltar
ao seu ponto de partida, para onde ela tinha errado. E então, por conta disso, o Senhor teve graça dela. Deus foi misericordioso para com Noemi. Não sem marcas. Continuou carregando o luto do marido e dos filhos, dos 10 anos que passou na miséria. Mas o Senhor teve misericórdia dela. Belém, como eu disse, que é a casa do pão, estava sem pão. Mas olha que interessante. Anos mais tarde, ali de Belém, nasceu de fato o pão da vida, Jesus Cristo, aquele que traria a salvação para toda a nação, inclusive para nós. O mesmo acontece com a gente. Se vermos onde estamos errando, onde estamos nos desvirtuando do caminho do Senhor, e decidirmos nos humilharmos, voltarmos para onde estávamos errados, o Senhor também agirá com misericórdia e graça em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé aí por um instante então, por favor?